Os carros elétricos estão mesmo perdendo a força no mundo? O Brasil realmente está na frente da Europa em termos de eletrificação dos carros? Será que aqui no Brasil isso realmente pode dar certo? Boa tarde, meu nome é Renan e nesse vídeo vamos falar sobre quais são os perigos que o mercado de carros elétricos vem correndo no Brasil e no mundo. Por favor, fique até o final desse vídeo para não perder nenhuma informação importante, ok? E antes de tudo, não deixe de se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube e também a levar esse tipo de conteúdo para mais pessoas. Então vamos lá. Recentemente vem saindo várias notícias sobre os problemas que o mercado de carros elétricos vem enfrentando pelo mundo. E uma delas me chamou muito a atenção. Essa é uma matéria do site R7, na coluna Autocarros, do jornalista automotivo Marcos Camargo Júnior. E a matéria começa com o título: Carros elétricos estão perdendo a força no mundo? Preços altos, recuos nas metas de eletrificação em vários países e barreiras protecionistas fazem a indústria repensar a eletrificação. Nos últimos dias, temos observado na indústria uma reação bem forte contra a entrada de veículos elétricos em vários mercados. Globalmente, nos cenários com a falta de energia limpa disponível, barreiras protecionistas de alguns mercados contra marcas chinesas e até mesmo o preço alto ao consumidor, têm levantado dúvidas sobre a eletrificação dos carros a passos largos. Cara, isso aqui é muito importante. Vamos continuar lendo a matéria. Na França, fabricantes como Renault, Citroën e Peugeot disseram que a necessidade de equilibrar a concorrência levará a uma cobrança maior de impostos sobre carros mais baratos vindos da Ásia. A ideia é conter a invasão dos elétricos da Great Wall, da BYD e da Tesla, cujos carros são fabricados na China. Você sabia que a Tesla fabricava carros na China? E olha aqui, uma barreira protecionista. Os fabricantes como Renault, Citroën e Peugeot, não querem essa invasão de carros asiáticos, ou seja, é como se fosse um preconceito contra os carros asiáticos que estão tomando o mercado automotivo. Essas marcas não querem perder o seu monopólio, Não é um monopólio porque tem várias marcas, mas acaba sendo um aglomerado de marcas que não deixam nenhuma outra nova entrar. Já nos Estados Unidos, a cobrança de altos impostos inviabiliza a entrada de muitos carros importados no maior mercado do mundo. Mesmo com o crescimento da oferta dos modelos elétricos, eles ainda representam apenas 16% em comparação a modelos a combustão. Coisa que eu já acho pra caramba, 16% já é um bom número, Embora a indústria se prepare para a eletrificação no futuro, o tempo para converter carros a combustão em modelos elétricos será mais longo. Ou seja, nós não vamos ter esse boom agora dos modelos elétricos. Até porque a gente fala de o modelo elétrico tem isenção de IPVA em alguns estados. Sim, mas com todo mundo aderindo ao elétrico, isso aí vai mudar. Isso aí não vai ficar fixo, Aqui tem a BYD dá 100 mil quilômetros de revisão grátis. Revisão, não manutenção. E quando quebrar uma peça, como é que você vai fazer? Para trocar um para-choque, que é uma coisa grande, trocar uma peça mais complicada, que seria a pastilha de freio de um carro elétrico, quanto custa? Nós não sabemos. Da mesma forma, os altos custos dos carros elétricos diante dos modelos a combustão levaram a uma queda das vendas nos últimos meses. Fabricantes como a Ford, nos Estados Unidos, interromperam o plano de construção de uma fábrica de baterias em Michigan, Na Europa, a Volkswagen adiou o início da produção do ID.7. Esse ID.7 seria um modelo elétrico da Volkswagen. Ele é o sedã sucessor do Passat e diz que, por falta de demanda, estaria suspendendo temporariamente a produção de dois modelos elétricos, o ID.3 e o Cupra Born. Então, vocês entenderam? Não está tendo demanda suficiente para sustentar o mercado de carros elétricos. O pessoal não está comprando devido ao alto valor de um carro elétrico. Então, fábricas não estão deixando modelos elétricos de lado, não estão dando continuidade em processo de eletrificação das suas fábricas, enfim. Vamos continuar lendo a matéria que está muito interessante. O movimento a favor dos carros elétricos levaram a um aumento de preços além da capacidade de compra do consumidor. Olha lá o que a gente falou antes. No Brasil, o carro elétrico mais barato custa R$ 119 mil, que é o Shell iCar. E em outros modelos saem a partir de 150 mil, como o BYD Dolphin, São mais baratos do que antes, mas a renda média do brasileiro está muito aquém de um carro elétrico. Então, olha só, aqui nós temos um problema oculto.
A indústria dos carros elétricos é uma indústria que necessita de muito investimento em pesquisa, justamente para desfazer os erros que tivemos no passado. O carro elétrico existe há 200 anos, só que a gente sempre bate no mesmo problema: tamanho da bateria, peso da bateria e recarga. A indústria automotiva elétrica precisa de investimento para poder reduzir o tamanho da bateria, reduzir o seu peso, reduzir o tempo de recarga. E isso demanda investimento. Investimento que não está tendo retorno com a falta de procura, falta com pouca demanda de carros elétricos. Uma pouca parcela da população mundial tem um carro elétrico. Nos Estados Unidos, acho que a maior parcela só são 16%. Como é que você vai competir com a indústria de carro a combustão, com carro híbrido? Vamos continuar. Da mesma forma, há dúvidas sobre fontes de energia disponíveis para a recarga de elétricos. No Brasil, nós temos uma posição confortável, com 83% da produção de eletricidade vinda de fontes limpas e renováveis. Mas na Europa, mesmo com o crescimento da transição energética, apenas 42% vem de fonte renovável. Desde a pandemia, o custo de geração de energia sem gás importado da Rússia faz as contas triplicarem de preço em muitos países. Por quê? O que acontece na Europa? A Europa ela é muito dependente do gás russo. Quando estourou a guerra Rússia e Ucrânia, a Rússia cortou o fornecimento de gás para a Europa. E agora eles estão tendo que queimar diesel e carvão para simplesmente manter a sua luz elétrica em casa ligada. Você acha que o europeu vai querer ter um carro elétrico? Como é que eles vão pôr um carro elétrico se a energia que eles estão usando para recarregar o carro é carvão e diesel? Então, já vimos aí que não faz sentido, na Europa. Nós temos sim uma posição confortável de energia renovável, porém a nossa infraestrutura para fazer essa energia chegar até a nossa casa, ela é péssima. Então, vamos continuar com a leitura. Assim, muitos países já deram passos atrás na questão dos carros elétricos. Em vários países, houve adiamento na proibição de venda de carros a combustão. O que eles querem dizer com isso? Na União Europeia, tem uma lei que até 2030, a partir de 2030, vai ser vetada a venda de carros a combustão. Eles já estão dando para trás com essa lei. Vamos aqui continuar. Recentemente, o Reino Unido, que não faz parte da União Europeia, adiou essa meta em 5 anos, ou seja, agora até 2035. As marcas de carro já vêm anunciando novos planos de carros híbridos como um primeiro passo, para a transição rumo ao carro elétrico. Ou seja, nós não vamos dar passos largos, sair de um carro a combustão direto para um carro elétrico. Nós temos ainda a adaptação dos carros híbridos. No Brasil, as tradicionais montadoras reclamam com a Anfávia, sobre a isenção de impostos na ordem de 35% para carros elétricos. Se o governo acatar a reclamação e subir a taxação nessa ordem, os importados que vêm ganhando espaço vão sofrer um duro golpe, ficando bem mais caros. Ou seja, quando você vai lá e dá uma olhada no preço do BYD Dolphin 150 mil, aquilo quer dizer que ele está isento de imposto, isento de taxação do governo, enquanto as montadoras não estão. Ou seja, acaba se tornando uma competição desleal. Isso é o que afirmam as montadoras. Se o pessoal começar muito a procurar o BYD, você acha que o governo vai deixar isso barato? Vai continuar sem ganhar nada? O IPVA vai continuar isento ou então em 0,5%, como é aqui no Rio de Janeiro? Essas coisas são mudáveis, essas coisas podem sofrer alteração no futuro, e num futuro nem tão distante. Então a gente não pode se amarrar ao fato de que vou comprar um carro elétrico porque não consome combustível, é isento de IPVA, a manutenção do BYD é de 100 mil quilômetros que eu não vou gastar nada com o carro. Cara, não entra nessa. Eu já falei, revisão e manutenção e garantia são 3 coisas diferentes. Você tem revisão grátis até 100 mil. Mas se teu carro der um problema na suspensão porque pegou um buraco, o problema é seu e a gente não sabe quanto custa as peças desse carro. Se vai ter que vir lá da China ou se já tem no Brasil. Enfim, é muita dor de cabeça ainda. Vamos continuar a leitura. Assim, mesmo com o objetivo de chegarmos a uma meta de eletrificação total por menos emissões de gases nocivos ao meio ambiente, fica claro que haverá mais pontos de parada e de ajustes nessa meta por parte dos países desenvolvidos. Imagina em países com deficiências grandes de infraestrutura, como o Brasil. Cara, esse aqui é o ponto, Você imagina, toda vez que você vê anúncio de venda de imóvel ou imóvel na planta, 99% são apartamentos, Se você parar para imaginar,
que um condomínio tivesse 200 moradores, mas só 2 vagas de carro elétrico, como é que todo mundo ia recarregar seu carro? Ah, Renan, isso é fácil. É só pôr mais vagas de carro elétrico. Não, não dá. Imagina a energia que esse condomínio ia puxar, né, com 200 vagas de carro elétrico. Aí vai falar, ah, Renan, mas é só botar placas fotovoltaicas. A gente vai recarregar com energia solar. Também não dá, cara. Pra a gente pôr, sei lá, 100 vagas de carro elétrico, seriam mais ou menos umas 300, 400 placas. Imagina o investimento que seria gasto para isso. Onde eu enfiar tanta placa? É fazer um guarda-chuva, né, com o prédio de tanta placa fotovoltaica. Ah, mas aí nós podemos abastecer nos postos, né, que são grátis. Pô, imagina, todo mundo depender de ficar 40, 50 minutos num posto de gasolina abastecendo seu carro. Isso a gente está falando só do seu condomínio, né? E estamos falando aí de postos grátis. Imagina quando começar a ser cobrado. Na verdade, já é cobrado. Tem postos que estão cobrando R$ 1,90 o quilowatt-hora para poder recarregar o carro. Então, essas barreiras que ainda estamos no escuro ainda, que temos que resolver antes de comprar um carro elétrico. Então, pessoal, não dá para pensar só no próprio umbigo. Nós temos que pensar no conjunto todo da obra. Pô, se você tem a condição de comprar um carro elétrico, mora ali no condomínio, né? Quem garante que os outros moradores também não podem comprar um carro elétrico? Agora, se você mora numa casa, tem lá suas placas de luz solar, quer adquirir um carro elétrico, beleza. Vai, porque é 100% funcional, é 100% confiável. O único problema é a questão de peça, questão de indústria. Nós já tivemos problema com a China. A China tem cidades fantasmas porque abandonou as cidades depois do projeto concluído. Nós temos aqui marcas chinesas que vieram vender o carro no Brasil e simplesmente foram embora depois disso, né? Como é que ficou o pessoal que comprou esses carros, né? Como é que faz para adquirir uma peça, né, para poder fazer uma manutenção num carro desse? Então, são pontos que a gente tem que pensar. A China acabou de vetar, né, uma encomenda para os Estados Unidos de 250 bilhões em carros elétricos. Ou seja, a China não é uma economia muito confiável, né? É muito complicado confiar no mercado chinês. Já é difícil a gente confiar em alguma coisa aqui perto, como o mercado americano, imagina um mercado chinês. Então, pessoal, a reflexão é essa. Não é minha opinião, né? Nós temos aí um especialista, né? O senhor Marcos Camargo Júnior, jornalista especializado no segmento, que elaborou essa matéria pra gente. Então, pesquisem antes de comprar um carro desses, tá ok? Então, eu fico por aqui. Um abraço a todos e boa tarde.